Bom dia, Senira, seja bem-vinda. Bom dia, Senira, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo? Seja bem-vinda. Senira, uma pergunta, você está fazendo impresso ou está fazendo pela plataforma da Positivo On? Pela plataforma. Ah, tá certo. Não, daqui a pouco o professor vai dar um aviso da Lena que vai ter uma avaliação para você estar fazendo, estar retirando lá na escola. Aí no final dessa aula o professor vai estar avisando para você estar. Tá. O professor vai aguardar mais uns minutos, daqui a pouco o professor vai fazer correção das atividades que precisam ser enviadas, tá, Senira? E se já teve alguma dúvida ou já fez, e tu quiseres perguntar depois, daqui a pouco a gente já conversa sobre o assunto. Tá bom. Senira, o professor colocou um recado, daqui a pouco vai repetir. A Lena acabou de participar de uma e passou um recado para o professor dizendo que todos os alunos vão fazer atividade impressa. Não importa se o aluno faz atividade na Positivo online ou faz na escola. Essa avaliação, ela vai ser impressa porque daqui a pouco a direção e a coordenação vai ver e vai estar avaliando vocês. Então, você ou qualquer aluno que faz online vai ter que ir à escola mais próxima da sua casa e estar retirando a partir do dia 15, tá? A Tá. partir do dia 15 desse mês estará disponível. Em dúvida, você pode mandar um recado para a escola ou perguntar. E a entrega até dia 30. Então, dia 15 do 9 e a escola. É claro que às vezes pode o pai, a mãe, o responsável, né? Já está retirando. Quem fez essa avaliação foi o sistema de ensino, mesmo que faz o LDI, tá certo? Tá.
Bom dia, Raquel. Raquel, o professor vai repetir aqui na conversa um recado que o professor recebeu agora da Lena. Professor, ok, ok. O recado é que a partir do dia 15 agora, semana que vem, de terça-feira, todos os alunos têm que ir na escola, mais perto da sua casa, e, e retirar a avaliação impressa. Vai ter uma avaliação que todos os alunos vão ter que estar fazendo impresso, porque daqui a pouco a diretora e a coordenadora vão ver o que vocês estão, como estão respondendo, né? E vai ficar arquivado na escola. Então, claro, semana que vem o professor vai repetir de novo, a Lena e a diretora vão estar conversando com vocês também daqui a pouco sobre isso, mas o professor já está antecipando. Não importa se você faz online ou faz impresso, essa avaliação só vai ser feita impressa, tá certo? Se surgir alguma dúvida, daqui a pouco você pode perguntar para o professor e semana que vem o professor vai estar lembrando você também. Conseguiu entender, Raquel? Ok. Turma, o professor vai fazer correção das atividades que precisam ser enviadas na plataforma, tá certo? É, e se surgir alguma dúvida, você já sinaliza para o professor. Ô, Daqui a pouco, professor, fala, Senira. eu fiquei com dúvida na questão 4 da página 14. Certo. Da questão 4 o professor não pediu, mas o professor explica, tá certo? O professor pediu da página da 13 a 15, a 1, a 2, a 3 e a 5. A 4 o professor não pediu, Tá. mas o professor pode explicar. Eu vou fazer revisão. O primeiro exercício que o professor explicou a aula passada e precisa ser enviado é da página 3. Então, o professor vai digitar aqui, ó, página 3. Entendendo essa questão, entende basicamente o capítulo 9, né? Que a gente está conversando, né? Página 3, questão 2. A resposta apresentada correta foi a letra E. O professor, essa a gente já discutiu aula passada, né? Sim, aham, o professor só está lembrando que essa questão, caso a Raquel também, ou, deve estar lembrando também, essa questão precisa ser enviada. Então, essa questão já foi respondida. E agora a gente vai lá para a página 13. Página 13. Vamos responder agora a número 1. Questão 1. Se você já respondeu, você pode digitar sua resposta ali no chat. Se você não respondeu, você pode ler e o professor vai aguardar você responder. Se precisar que o professor explique a questão, o professor explica. Se quiser uma orientação para número 1, lá na página 5, na página 5, na página 5, na lateral da página, em cima da capa da Constituição, está ali, ó. Está ali quem tinha o direito do voto. Já ajuda a responder essa questão. Ele já vai estar orientando, né? Olha só. Para responder a página 13, questão 1, você pode abrir o LDI. Na página 5,
Lá na parte lateral, eleições censitárias. Se a Senira ou a Raquel já tiver a resposta, você pode digitar ali no chat ali. Ok, Senira, já percebi a sua resposta. O professor vai fazer o aguardo da resposta da Raquel e depois eu faço os comentários, as dúvidas, né? A Senira e a Raquel responderam a mesma alternativa D e responderam corretamente. Parabéns. É uma questão difícil, né? Porém, com o auxílio do LDI, olha só, é na página 5, eleições censitárias. Direito do voto concedido de acordo com a renda. Só quem votava nessa época no Brasil era homem e que tivesse uma renda num ano de 100 mil réis. Basicamente, era essa determinação. Só quem participava das eleições, né? E a D está falando o controle do poder político na mão dos grandes proprietários e comerciantes, é claro, né? É a única que vai estar. Então, parabéns. A número 2 também, a gente vai estar fazendo agora. Essa tem um gráfico sobre a questão econômica. Interpretando o gráfico, já vai estar respondendo isso. E se precisar da ajuda do LDI, deixa eu ver aqui com a página. Na página 4 ajuda, na página 9 também ajuda, mas é questão de interpretação. Olhando aquele gráfico ali, você vai perceber como está, como foi dividida a parte econômica, né? E a hora que você tiver a resposta, você pode digitar. Senira, Raquel, a hora que tiver a resposta, pode. é, ok, a Raquel já mencionou. O professor vai aguardar a Senira.
Professor, já respondi. Ok, a Raquel, obrigado por avisar. Senira, a Raquel colocou um ponto de interrogação no sentido que está pensando, no sentido pode ser aquela ou não, né? Tanto a Raquel como a Senira apresentaram a alternativa A. E está, é, a resposta está correta. Parabéns. Novamente acertaram A, né? Apesar da diminuição no decorrer do período colonial, a produção de açúcar continuava a ser significativa no início do primeiro reinado. No governo de Dom Pedro I, a economia ainda era com base na venda, né? A produção do açúcar, feita pela cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste, né? O couro já era feito aqui. Então, parabéns. Vamos para número 3. Número 3 é uma questão muito interessante de a gente estar analisando. Diz o início do primeiro reinado e diz o fim. O início a gente sabe que é 1822, né, 7 de setembro, lá com a independência do Brasil. O Brasil se torna um país independente e vai acabar quando o Dom Pedro I sai do Brasil, né? E sobre esse período você tem que analisar aqueles itens. O professor vai dar um tempo, a hora que tiver a resposta, você pode apresentar e a gente vai conversar sobre esse assunto. Quando vocês tiverem a resposta, pode digitar no chat ou pode abrir o microfone. O bom é digitar para o professor perceber.
É uma questão difícil, né? Mas se foi feita a leitura do LDI, vai perceber que vários itens, né, pode ser, estão errados, na verdade, né? Ok, Raquel, já percebi a sua resposta. É uma questão difícil porque tem que entender todo o assunto. Isso aqui é o tipo de prova que, se colocar uma prova de uma questão, vai saber o aluno que sabe o assunto e que não é difícil. Mas, porém, não é impossível de a gente é, resolver ela. O professor vai explicar item por item, eu só vou aguardar a ceneira e depois a gente já vai ver certinho. Professor, eu não consegui fazer. Tá certo. O professor então vai explicar essa questão e a gente vai perceber por que que ela é tão difícil. Porque desde o início, ela vai entrar desde o início do governo de Dom Pedro até o final. Por que que ele saiu? Então, é uma questão que praticamente engloba, né, todos os conteúdos. E agora a gente vai, primeiramente, vou analisar os itens. Eu acredito que o caminho mais fácil é esse. O primeiro item lá, ó. Dom Pedro I iniciou seu reinado com forte apoio popular. Mas em meio de 10 anos, as medidas tomadas pelo monarca resultaram em sua impopularidade. Em outras palavras, ele fez a independência, e isso, claro, se fez a independência, quem fez a independência, é claro que vai ser considerado um herói, vai ser considerado uma pessoa de destaque. Em menos de 10 anos, olha só, lá em cima, o período imperial 1822 a 1831, olha só, 9 anos, né? E ele vai se tornar impopular sim, tá no final do. E ele vai acabar saindo, né? E a gente vai perceber que ele vai retornar para Portugal, é, ele vai se tornar, vai perder esse apoio. Então, o item um está correto. Você pode dizer, colocar no ladinho ok, o um está correto. Vamos analisar o item 2. Durante o reinado de Dom Pedro I, o Brasil incorporou novos territórios, conquistados em guerras contra países vizinhos. Olha só, isso é uma questão que é errada. Por quê? Porque a gente vai ver lá na página 7, na Guerra da Cisplatina, que foi a guerra sobre Portugal, né? A guerra lá no Uruguai, melhor dizendo, que o Brasil acabou enfrentando uma guerra contra a Argentina pelo território da Cisplatina, que hoje se chama Uruguai, e o Brasil acabou perdendo esse território. Então, o item 2 não é correto. Então, já pode colocar não. O 3. Dom Pedro I enfrentou uma revolta em Pernambuco, a Confederação do Equador. Ao vencer a revolta, em gesto de reconciliação, perdoou todos os envolvidos. Vamos lá, em Pernambuco vai estar a Confederação do Equador, página 6.
Lá no finalzinho, ele vai dizer que ele, após o julgamento, 15 líderes foram condenados à morte. Opa, então ele não perdoou os envolvidos. Então o item 3 está errado. Também é não. Vamos para o item 4. Dom Pedro I criou uma série de políticas para gerar empregos e educar a população menos favorecida da sociedade brasileira. Momento algum a gente viu isso ou leu sobre isso. Ele não estava preocupado com o povo, estava preocupado com o seu governo, e isso está errado. Então, Senira, correto, é isso mesmo, a C. Vai sobrar somente o item 1 e vai ser correto a alternativa C. É difícil porque envolve todo o conteúdo. Então já marca aí. Agora a gente vai para a número 5 que o professor pediu. Depois, se der tempo, a gente vai fazer as outras questões. A número 5 é justamente isso. O final, né? O final do governo lá de Dom Pedro I. Vai acontecer um episódio chamado A Noite das Garrafadas, né? Você pode ler, a hora que tiver a resposta, você pode. É difícil, essa questão é difícil. Porém, você pode eliminar as alternativas. Vai ficar mais fácil de entender. A hora que você tiver a resposta, pode digitar. O ideal é você fazer eliminação de alternativas. Acho que é o ponto melhor que tem. A questão número 5 também ela foi formulada pelo Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente vê o nível de dificuldade que a gente está enfrentando, né? Realmente é uma questão difícil. Ô, professor, Fala, Ceneira. eu tô em dúvida entre a D e a E. Ok, o professor depois ele vai analisar melhor. O professor vai analisar e a gente vai eliminar uma alternativa. Tá. Obrigado por avisar. Eu vou aguardar. A Raquel está na C. Olha que legal, ó. É quase um bingo, né? A Raquel está entre a C e a D. E você está na D e na E. Ó, agora a gente vai. Vamos pensar um pouquinho então, ó, com o professor. Antes do análise do professor. É, eu vou colocar aqui a da Raquel. Ó, da Raquel.
Ok? E da ceneira. Qual é a alternativa que se repete? A D. Então a resposta, vamos pensar, pode ser a D. Vamos ver, será que é a D? Se fosse analisar, por 50% é D para uma e D para outra, então a resposta é a D, se fosse analisar assim. Mas a gente vai perceber o que que a gente vai entender aqui. Pessoal, aqui está falando no finalzinho do governo Dom Pedro, né? Que o pessoal já não estava aceitando ele. Então, quando não aceita, a gente fala que é impopular. E aqui diz assim, ó, esse texto, estímulos ao racismo. Não está falando nada aqui sobre racismo, né? Não está falando aqui nada de preconceito, não está falando de raça, não está falando sobre isso. A B, o difícil aqui são as palavras, não é o que vocês entendem. B, apoio ao xenofobismo. Professor, o que que é isso? Fobia a gente sabe, né? Fobia é uma coisa que a pessoa odeia, é uma aversão, né? Uma fobia, uma coisa que não suporta, né? É, e xenofobismo é estrangeiro. Então, um exemplo, os americanos, os europeus, vamos supor, eles têm xenofobia. O que é isso? Eles têm aversão, eles odeiam o estrangeiro, eles não aceitam o estrangeiro. Os ingleses, a característica do povo inglês é a xenofobia. O que é isso? Eles têm, em vez de escrever, eles têm ódio, eles têm aversão, eles não aceitam o estrangeiro, é falar dessa palavra, xenofobia. Crítica ao federalismo. Também aqui não pode ser colocado isso, né? Que em nenhum momento está falando aqui sobre maneira de federal, maneira de governo, não está falando isso. A D, repúdio, né? Repudiar, não aceitar, ignorar ao republicanismo. O título do capítulo é Brasil República ou Brasil Império? Senira, qual é o título do nosso capítulo? Império. Isso, então a gente já descarta essa D também, não pode ser a D, porque o tema é império. Se colocasse assim, ó, repúdio ao, ao governo do império ou ao imperador, tudo bem, mas o assunto, Dom Pedro I, ele pertenceu o período da história do Brasil Império, primeiro reinado, não tem nada a ver com república, então a gente elimina D. Vai sobrar a E. Questionamento ao autoritarismo. Professor, traduz, não entendi mais nada agora. Pessoal, em outras palavras, é muito simples de entender. Quando se faz uma manifestação contra o governo, está questionando a autoridade dele. Então, se alguém vai para a rua e faz uma carreata, uma passeata, uma marcha, um protesto contra o prefeito, contra o governador do estado, contra o presidente, eles estão questionando, eles não estão aceitando o seu governo, né? Sua autoridade sobre o país. Então, a 5 vai ser a E. O professor vai botar aqui, caso você perdeu a sequência, a 1 foi a D, a 2 foi a, 3 foi a C. Pessoal, se surgir alguma dúvida, abre o microfone, digita, para o professor às vezes eu não consigo perceber isso, mas se surgiu alguma dúvida, não entendeu alguma palavra, o professor torna a explicar. Essas que o professor vai digitar aqui são essas o professor vai pedir, né? Foi solicitado que vocês enviem para saber que foi feito, página 13 a 15.
Aí as respostas que a gente conversou e explicou, e também lá no início, né? Na página 3 também, né? Vou deixar aqui também, se você não preencheu, ficou página 3, a número 2 apenas, né? A questão é, a questão é, essas são as respostas que vocês precisam tirar uma foto do LDI e enviar para o professor, tá? Agora, o professor vai abrir, a gente vai tentar fazer, vamos tentar fazer essa número 6. Vamos tentar fazer a número 6 junto, essa cruzadinha. O assunto é simples, é fácil, só algumas palavras que a gente vai estar preenchendo, né? Pessoal, nem precisa procurar muito sair dessa página. Vamos pegar um pouquinho. A F, ó, a F, você olha a F e olha a número 3 lá na página 14, o item 3 já vai estar a resposta da F. Conseguiram achar, Senira, Raquel? Ok. Então a F a gente já preencheu. Ok, perfeito, perfeito. Vamos ver se aqui outra palavra fácil de ver se tem aqui perto. É, vamos aí. A B você vai responder na parte lateral. A gente já respondeu, o professor já deu resposta, né? Na página 5, a questão é lá na lateral, em cima da imagem da capa da Constituição de 1824. Aí você vê qual é a palavra que vai. Se você vai precisar tirar ela do plural e colocar no singular, qual é a palavra que vai encaixar ali na cruzadinha? Se alguém achou, pode escrever ou pode abrir o microfone. Que página, professor? Página 5, em cima da Constituição, da foto da Constituição na parte bem lateral, página 5 tem uma capa da Constituição de 1824 e em cima já está a resposta, porém, você precisa arrumar essa palavra, que ela está no plural. Tá. Isso para responder a B. Na Constituição de 1824, o voto era. Você preenche ou digita. Perfeito, Raquel, perfeito. A B também está respondida. Vamos para a C. Deixa eu ver. A C. A C também é fácil, o professor comentou ainda há pouco lá o território do Uruguai. A C na página 7, tá, pessoal? É o título, praticamente é o título, né? Também está em negrito lá. Está em destaque, cor azul. A C, página 7. Hoje o nome é Uruguai, mas antes tinha outro nome. Era o nome província.
Questão, a pergunta da C, né, a frase da C, ela é preenchida lá na página 7. Se você souber ver qual é a palavra que encaixa ali. Sim, cisplatina, perfeito, Raquel, é isso mesmo. Então, era o nome do território do Uruguai, né? O Brasil acabou perdendo esse território, né? Entrou numa guerra contra a Argentina, acabou perdendo e hoje é o nome de Uruguai. Vamos para a próxima, D. A elite econômica e política do primeiro reinado era formada principalmente por quem tem uma grande fazenda. Qual é o nome que se dá? Página 9, tá, pessoal? Página 9. Página 9. Veja a quantidade de letras e a palavra está lá em cima também. A gente costuma dizer que quem tem uma grande fazenda é um fazendeiro, né? Latifundiários? Perfeito, perfeito. Está na página 9 lá em cima. Está no quadrado, e também está em destaque, negrito, cor laranja. Página 9 lá em cima tem um quadradinho de cor laranja também. Latifundiários, grandes fazendeiros, perfeito. Aí, a primeira Constituição brasileira não foi promulgada. O que é isso, professor? Não foi decidida pelos deputados, entrada em votação. E se ela não foi promulgada, o que ela foi? Página 5 novamente. Página 5 lá em cima, um quadrado de cor verde, vai estar isso. Ela não foi promulgada, ela foi o quê? Autor. É isso mesmo, Ceneira. Outorgada. O que é isso, professor? Ela foi decidida pelo imperador. Então a palavra é essa mesmo. Outorgada. Ela foi imposta. Perfeito. Vamos para. A F já foi, a Raquel completou. A G. Por não conseguir mais controlar a situação política do Brasil, né? Dom Pedro, o que ele fez? Quando a pessoa sai do trono, quando a pessoa sai do trono, desiste do trono, o que a gente costuma dizer? Página 11, está lá no título já. Só precisa conjugar o verbo, né? Raquel, é a abdicação, mas quem pratica abdicação, ele abdicou. Então, só precisa conjugar o verbo. Sua resposta é correta. Senão não vai faltar espaços. Essa palavra é utilizada em outras palavras, é quem desiste, né? Quem sai do trono, né? O governo. Vai faltar a alternativa. Qual que faltou? E qual que é a Raquel Senira? Quem trabalhava no engenho?
Quem trabalhava geralmente no engenho? Eles vieram lá da África, pessoas da África. Escravos? Isso, uma pessoa que é escrava, a gente chama de escravizado, tá? Uma situação de uma pessoa, escravizados. Eba, preencher uma cruzadinha, missão completa. Mãe, chega de estudar hoje, mãe. Já fiz muito exercício de história, mãe. Já resolvi quase tudo. Deixa eu caminhar, deixa eu andar de bicicleta hoje à tarde, mãe. Turma, falta um minuto. É, vou deixar o espaço para alguma dúvida. Se não conseguiu realizar essas atividades que o professor não conseguiu entender, o professor, a gente já chegamos na resposta, mas se surgiu alguma dúvida, você pode perguntar, o espaço é seu. Se não surgir, você pode se preparar para o almoço, depois comer aquela deliciosa sobremesa, um flan ou um pudim de chocolate, o que que pode ser sobremesa? Uma gelatina também já é bom, né? Ô, professor, Ou, oi, fala, Senira. eu acabei de te mandar as atividades. Tá certo, obrigado, Senira. Muito obrigado por informar, tá? Daqui a pouco, quando possível, o professor já vai estar baixando ela, vai estar verificando. A Raquel falou A4. A4, o professor não pediu, mas o professor vai explicar. Quem são os homens que estão aqui? O professor disse que Dom Pedro I, né, ele desistiu do trono para ir para Portugal, para disputar o trono. E aqui, o título da imagem, Raquel, já está, ó. Quem são os homens? Dom Pedro e Dom Miguel, os irmãos. Então, a resposta da 4A, o professor já vai colocar aqui, ó. Dom Pedro I sai do Brasil, vai para Portugal para ser o rei lá de Portugal. Então, a 4A, o professor vai colocar aqui, ó. Dom Pedro e Dom Miguel. Eles são irmãos. Vamos para a 4B. Esse aqui é uma sátira. Qual é o contexto da disputa? O contexto da disputa retratada é para ser o rei de Portugal. Eles estão brigando para ser quem. Porque o pai dele vai morrer, né? O Dom João VI morre e alguém precisa ser o rei. E o Dom Pedro vai querer ser o rei e também Dom Miguel, os irmãos. É uma lógica, né? Que vai dar conflito. Quem que. E a 4C vai remeter o Brasil, né? A 4C. Naquela época, a política imperial brasileira estava desligada de Portugal, justifica sua resposta. Aqui, pessoal, aqui é muito simples. Quem era o rei lá de Portugal? Professor, era um português. Sim. O professor diz que ele voltou, o Dom João foi para Portugal e deixou um brasileiro aqui ou deixou o seu filho aqui? Então, quem estava aqui no governando o Brasil era um português também. E o pai estava em Portugal e o filho no Brasil. Então, a situação estava ligada, é uma lógica, né? Porque o, o botar assim de resumido, se quiser, eu acrescento, Dom Pedro I era filho do rei de Portugal. Morreu o rei, é uma lógica que ele tinha direito, e ele vai para Portugal para ser o rei de Portugal. Raquel, não sei, Senira, se conseguiram entender assim, caso queira que o professor faça uma resposta extensa, o professor também faz. Eu entendi, professor. Ok, Raquel. Ok, então, pessoal, uma boa sexta-feira, uma boa tarde. Se que você quiser fazer uma sobremesa, faça uma banana flambada, é muito gostosa, uma sobremesa muito fácil de fazer, tá, pessoal? Façam um bom almoço, uma boa sobremesa, um bom café da tarde, tudo de bom para vocês, tá? Muito obrigado
pela participação de vocês. Não existe professor sem aluno e aluno sem professor. E esse momento acaba sendo muito alegre para o professor estar conversando com vocês, tá certo? Um grande abraço. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, Raquel, tudo de bom.